Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Daniel. Já separa sua Bíblia, seu caderno de anotações e vem comigo para mais este estudo. Nós estamos quase terminando o livro de Daniel. E olha só, Daniel, ele teve revelações dos últimos dias. O que aconteceria nos últimos dias? E nós podemos dizer que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Aqui a primeira parte do capítulo 9 é a oração de Daniel. E nós vamos fazer a leitura dos versos 1 até o verso 19. Então pega a sua Bíblia, Daniel, capítulo 9, dos versos 1 até o verso 19. Depois nós vamos falar das 70 semanas de Daniel. E eu vou trazer aqui duas interpretações sobre este assunto. Vamos lá? A oração de Daniel. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, vamos ver a oração de Daniel. Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus caminhos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, e a todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, e nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que são escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus, e em todas as tuas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa, e ganhaste para ti o nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo.
e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meus, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a face, fiados em nossas justiças, mas em muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha que forte a oração que Daniel fez. Daniel, ele fala aqui que ele leu o profeta Jeremias. Eu vou deixar aqui Jeremias capítulo 25, nos versos 11 e 12, e fazendo a leitura do profeta Jeremias, que o povo, ele entendeu que o povo seria levado cativo para a Babilônia, e lá ficaria 70 anos. Então Daniel, ele entendeu, lendo o profeta Jeremias, que isso iria acontecer. Daniel fez umas contas e ele entendeu que esse prazo havia se cumprido. E agora era a hora do povo de Israel voltar para Jerusalém. Só que Daniel sabia que seria necessário uma guerra espiritual, muita oração, muito jejum, muita humilhação aos pés do Senhor, se humilhar diante do Senhor para que isso acontecesse. E aí Daniel nos mostra como que se deve orar. Então Daniel orou pela nação, Daniel confessou os pecados da nação, confessou os seus pecados e começou a orar especificamente por Jerusalém, a cidade santa. Então olha só que interessante. Deus, ele sempre mostrou relógios. O que são relógios? Períodos de tempos para os seus profetas. Então, alguns exemplos. Para Abraão, ele mostrou, Deus disse que a sua descendência ficaria escrava e quando passasse 400 anos, o povo sairia, seria liberto e restituído. Esse período foi de Abraão até Moisés. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 15, nos versos 13 e 14. Deus também mostrou para Isaías a cruz. Não é a cruz física, mas o plano da salvação, o sofrimento do Messias. Mostra o Messias como servo sofredor. Está lá em Isaías, capítulo 53. Deus também mostrou para Davi a cruz, não no sentido físico, mas também o servo sofredor. Está lá no Salmo 22, nós vemos também no Salmo 34, verso 20, vemos também em Salmo 40, no Salmo 118, Deus mostrando sobre o Cristo que viria, o Messias que viria. Então ali contém detalhes da crucificação de Jesus. Então Deus sempre mostrou esses períodos de tempo para os seus profetas. Vamos ler agora dos versos 20 até o 23. Diz assim, agora começam as 70 semanas aí do livro de Daniel. Verso 20 diz assim: estando eu ainda falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. E no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Uau! Então o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, chegou até Daniel e falou para ele que agora ele iria entender a visão que ele havia tido. Vamos ler o verso 24? Diz assim:
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão, a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, olha a mensagem que o anjo trouxe. Ele está falando aqui das 70 semanas, que não são semanas de dias, mas que são semanas de anos. Um período que, se a gente for fazer a conta, são 490 anos. O anjo diz que essa profecia que era para o seu povo, era para a cidade dele, a cidade de Jerusalém, ou seja, para os hebreus, e se cumpriria em Jerusalém. E nós sabemos que Deus, que Jesus ama a cidade santa, Jerusalém é o lugar onde Deus escolheu para muitos cumprimentos proféticos. Então, foi lá que Jesus morreu, foi lá que Jesus ressuscitou, foi lá que Jesus andou 40 dias e 40 noites depois de ter ressuscitado, foi lá que Jesus ascendeu aos céus, e é lá que Jesus pisará novamente os seus pés no Monte das Oliveiras, e que Jesus reinará por 1000 anos, e o terceiro templo será santificado de forma eterna. Vamos ler o verso 25? Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então vamos lá. Os babilônicos, eles destruíram tudo e precisava de uma reconstrução. Esdras ajudou, depois Neemias ajudou a reconstrução, reconstruiu os muros em 52 dias. E olha só, há algumas divergências entre datas, entre números, porque o calendário judaico e romano, eles são diferentes. De Neemias até a cruz de Jesus, nós temos 69 semanas. Em anos são 469 anos. E aí tem um intervalo para se cumprir a 70ª semana, que será no período da grande tribulação. Então essa é uma interpretação. As 70 semanas de Daniel dão margem, então, para 2 interpretações. A primeira interpretação é que as 70 semanas elas já se cumpriram, porque no ano 70 depois de Cristo, durante o reinado de Vespasiano, o general Tito sitiou Jerusalém. Então ele cortou a entrada de alimentos, a entrada de água. As tropas romanas invadiram a cidade, destruíram o templo com um incêndio, saquearam a cidade, dezenas de judeus foram assassinados, outros foram escravizados. E aí eu vou colocar a imagem aqui do Arco de Tito, que fica lá em Roma, na Itália, e tem um relevo na parte interior que demonstra a conquista de Jerusalém, onde os soldados levaram os despojos da guerra, incluindo a menorá, incluindo aí o candelabro do templo, um dos principais símbolos aí do judaísmo. Quando fala do príncipe que há de vir, então aí nessa interpretação está se referindo aos romanos no século 70. A segunda interpretação das 70 semanas é que esta última semana de Daniel é o período da grande tribulação. Porque Tito, o general Tito, ele não fez cessar o sacrifício. Ele queimou e destruiu o templo, mas ele não fez cessar o sacrifício. Então essa é uma segunda interpretação. Então, da reconstrução do templo até a morte de Jesus, nós temos aí 69 semanas de anos.
Essa semana que falta é essa que se cumprirá na grande tribulação, a 70ª semana. Vamos ler agora os últimos versos, 26 e 27, diz assim: E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir. Quem que é o príncipe que há de vir? Que nós falamos, o anticristo. Destruirá a cidade, o santuário, seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Quando fala aqui de haverá uma inundação, porque haverá muitos soldados, haverá uma guerra muito grande. Verso 27, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós sabemos que o anticristo fará uma aliança por 7 anos, que é essa uma semana que falta para completar, para dar a 70ª semana. Então, haverá uma aliança entre judeus e árabes, que é esse acordo de paz que nós tanto aguardamos. Aí, para quem estuda a palavra, sabe que haverá esse acordo. E nós sabemos que o 3º templo será construído ao lado do Domo da Rocha. Então, nos 3 anos e meio, o anticristo ele vai profanar o templo, como fez a sombra dele, o Antíoco Epifânio, que nós falamos aqui no estudo anterior. Então, a 70ª semana começa no dia da assinatura desse acordo de paz entre judeus e árabes. Então, essa é uma segunda interpretação aí das 70 semanas de Daniel. Meu Deus, eu falei que o livro de Daniel, ele é o apocalipse do Antigo Testamento. Muitas revelações Daniel teve, e nós podemos... a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então nós podemos ver a própria Bíblia mostrando sobre o período da grande tribulação. Muitas coisas se encaixam, muitas datas se encaixam quando nós estudamos as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo ele vai nos direcionando por onde nós temos que, qual livro nós temos que estudar, as referências que nós devemos ter, fazendo a comparação de Antigo, de Novo Testamento. Tudo que está no Novo Testamento nós comprovamos as profecias no Antigo. No Antigo nós lemos e no Novo nós vemos o cumprimento de todas as profecias. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se você gostou deste estudo, deixa o seu like, não deixa de se inscrever, coloca aqui nos comentários o que você entendeu. Se você já tinha estudado sobre as 70 semanas de Daniel, conta aqui o que você achou da oração de Daniel. Ele nos ensina aí como orar, pedindo perdão pelos nossos pecados primeiramente, pedindo perdão pelos pecados da nação. Nós também temos que seguir esse exemplo de Daniel, sempre iniciar as nossas orações pedindo perdão pelos nossos pecados, e nós cremos que o Senhor ouve a cada oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Quero deixar aqui a dica de leitura, Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje. Eu vou deixar a descrição aqui no meu canal. Se você quiser adquirir, você vai estar aí abençoando e contribuindo com o meu canal. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.